Boa tarde a todos. Tiago Nassa, jornalista, como o nosso querido Carlos disse. Tenho quase 16 anos aí de profissão e durante todo esse tempo eu atuei basicamente com assessoria de imprensa, no modelo tradicional. E antes de conhecer o SEO, eu só acreditava que tinha um modelo de assessoria de imprensa. Depois do SEO, muita coisa mudou dentro do meu conceito do que seria assessoria de imprensa. Venho do mercado de comunicação, trabalhei em muitas agências de assessoria de imprensa, atendi algumas empresas multinacionais, de vários segmentos, do segmento B2C, do segmento B2B. E, no começo desse ano, aí, eu assumi esse trabalho na Conversion para fazer link building, para fazer assessoria de imprensa digital dentro da estratégia de link building. A gente, ao longo desse tempo, veio desenvolvendo um modelo de atuação para isso, com alguns trabalhos aí de relacionamento com alguns portais de imprensa, e que culminou aí no mês passado numa reportagem no Jornal Nacional, que eu vou exibir aqui no final para vocês. E pretendo contar um pouco dessa trajetória aí, como é que foi todo esse processo, que para mim, confesso, ser um grande aprendizado. Bom, a primeira questão é, o que exatamente eu faço? Qual que é a minha função? Eu sou um assessor de imprensa, eu sou um link builder, aliás, até conhecer um pouco do SEO, eu nem sabia que existia essa função, link builder. E aí é uma questão, foi um processo até eu entender um pouco do que se trata o SEO, de qual é o papel do link building dentro da estratégia de SEO, porque até então eu negociava informação, notícias, eu trabalhava a imagem dos meus clientes na imprensa oferecendo informação. Nunca imaginei em fazer um trabalho negociando links também, né, e que links eram importantes para o Google, né, eu fui descobrir isso no começo desse ano. Então, na verdade, eu faço um pouco de cada coisa. Às vezes eu faço assessoria de imprensa, às vezes eu faço link building, às vezes eu faço as duas coisas, né, são atividades que se complementam, e tem sido uma experiência incrível. Mas qual foi assim, o grande desafio quando eu comecei esse trabalho lá na Conversion? Primeiro é entender esse fantástico, maravilhoso e indecifrável, pelo menos para mim, mundo do SEO. Eu costumo comparar a atuação de um assessor de imprensa fazendo link building com a questão da mudança que o futebol teve, né? Algumas funções dentro do futebol mudaram drasticamente. Como, por exemplo, acho que o pessoal se lembra muito bem do ponta direita ou ponta esquerda, ou lateral direito ou lateral esquerdo, que hoje em dia não existe mais. Hoje existe o ala, que faz essas duas funções, e os jogadores tiveram de se reinventar para poder se manter no futebol competitivo. A mesma coisa comigo e com a equipe lá de assessores, né? Todos nós tivemos de nos reinventar para poder trabalhar com link. Vamos agora negociar links. Vamos criar informações, vamos criar conteúdos para gerar links. Bom, o primeiro passo para poder desenvolver esse trabalho é entender um pouco o papel da internet sob o ponto de vista de comunicação, sob o ponto de vista da imprensa. Se eu vou fazer assessoria de imprensa digital, eu preciso entender qual é o papel da internet dentro do que eu chamo da indústria da notícia. Ao longo do tempo, como que as pautas surgiam, né? Tudo que a gente vê nos jornais, nas revistas, né? Da onde elas vinham? Antigamente era do rádio. O rádio sempre foi a primeira mídia a trazer os assuntos para a imprensa. Do rádio saíam as matérias para os jornais, para as revistas. Antigamente tinha até uma profissão, né? Rádio escuta, que era um fulaninho que ficava o dia inteiro lá com fone de ouvindo tudo que saía na rádio para anotar os assuntos, para passar para o editor do jornal,
para daí ele entregar os assuntos para os repórteres para escrever para sair no dia seguinte. Bom, isso tudo mudou com a internet, né? Hoje, a notícia surge na internet, né? É dali que tudo que a gente vê no jornal, na rádio, na televisão, nas revistas, tudo saiu antes na internet. Tudo. Então, o papel, sob o ponto de vista de comunicação que a internet exerce, é incrível, né? Porque é ali que nascem as pautas. Aqui eu costumo dizer que o SEO é a última fronteira da comunicação, que eu considero o trabalho de SEO, dentro dessa estratégia de link building, como um trabalho de comunicação. Realmente tem toda a parte técnica que o pessoal aqui apresentou de uma forma brilhante, como que se estrutura o site, como se otimiza, como que gera conversão para os e-commerce. Mas uma parte fundamental de posicionamento no Google é a questão do link. E para conseguir o link em outros sites relevantes, eu preciso de um trabalho de assessoria de imprensa. Eu preciso oferecer uma informação, um conteúdo relevante, que gere um link e que isso seja relevante, que transmita autoridade. Eu falei, nossa, caramba. Eu que pensei que já tinha visto de tudo no mercado de comunicação, nunca imaginei que uma agência de SEO poderia agregar um trabalho bem forte de comunicação. Por isso que eu costumo chamar da última fronteira da comunicação, porque eu não sei mais para onde ela pode expandir. Alguns anos atrás surgiu um conceito muito forte dentro da comunicação, que é o conceito de stakeholder. Então, todo mundo que trabalhava com comunicação tinha que se comunicar com os stakeholders. Eu cuido da imagem da empresa, então eu tenho que desenvolver ações de comunicação para todos os meus públicos. Essa foi a grande mudança que o mercado de comunicação teve, porque antigamente era uma comunicação unilateral. Eu era o dono do negócio, eu comunicava aquilo que eu queria para o meu cliente. Hoje não. Hoje eu tenho uma gama de público que eu preciso atender de forma quase que individual. Mas o SEO trouxe aí uma nova abertura para a comunicação, que é esse trabalho de assessoria de imprensa. E no futuro, muitos jornalistas, muitos assessores de imprensa vão trabalhar em agências de SEO e não vão mais trabalhar em agências de comunicação tradicionais, em jornais e revistas. E aí o Google. Eu pensei, bom, o papel da internet dentro da indústria da notícia é fundamental porque ali nascem as pautas. Mas e o Google? O que o Google representa sob o ponto de vista de comunicação? Não vou falar nada da parte técnica, sei que o Google tem o robô, tem os algoritmos, que faz toda a leitura, mas sob o ponto de vista de comunicação. Bom, o Google tem que ser visto, para quem quer fazer assessoria de imprensa digital, como uma mídia, exatamente como uma mídia. Como um jornal, uma revista, um órgão de mídia. Por quê? Porque o Google é a porta de entrada hoje da internet. Muitos navegadores têm o Google como a página inicial. Então, a internet começa praticamente no Google. E, para fazer um trabalho de comunicação, precisa entender um pouco o Google. Aliás, o Diego disse hoje, agora de manhã, que muitas pessoas querem ler uma notícia, eles não vão entrar no site da Folha para procurar notícia, eles acabam digitando no Google para pesquisar. O Google também funciona como um jornal. Inclusive, tem até uma categoria lá específica de notícias dentro do Google. E também é uma fonte de pesquisa para jornalistas. Se eu preciso fazer um trabalho de assessoria de imprensa, eu preciso me comunicar com os jornalistas e o jornalista acessa o Google para fazer pesquisa. Então, se o meu conteúdo está lá no Google, eu também vou me comunicar com os jornalistas. Aqui é um exemplo interessante. Uma das primeiras ações que a nossa equipe de assessoria fez lá na Conversion foi para um estudo que uma agência de viagens e passagens aéreas desenvolveu sobre quais são os motivos que levam as pessoas a comprar passagens aéreas. A gente recebeu esse estudo e divulgou, a Folha publicou essa matéria. E aí, como era assim, eu estava há pouco tempo na Converge, falei, ok, consegui uma matéria na Folha.
Aí eu cheguei todo feliz lá para o Diego, falei, aí Diego, olha lá, consegui uma matéria na Folha. Aí ele olhou, ele falou assim, mas cadê o link? Falei, mas para que precisa de link? Se eu estou aparecendo na Folha, nosso cliente está na Folha, não precisa de link. Ele falou, não, precisa. Precisa de link porque para gerar performance em SEO eu preciso do link. Não adianta apenas a menção. Claro, para a imagem é bom, mas se não tiver o link, eu não vou dar performance. E aí esse foi um grande aprendizado, né? Eu falei assim, bom, não basta eu apenas ter um conteúdo numa Folha de São Paulo, eu preciso ter o link junto. Aí toca a gente ligar lá, conversar com os editores, e eles acabaram dando um link ali para a gente, né? E aí, né, a partir desse momento, que eu comecei a entender, falei assim, bom, eu preciso realmente desenvolver uma abordagem também para o link, não adianta eu apenas oferecer o conteúdo. E aí eu comecei a desbravar um pouco esse mundo do SEO, do e-commerce, e eu me deparei com o Analytics. O Analytics, ele não serve só para trazer dados para quem administra um portal de vendas. O Analytics é uma mina de ouro para quem quer desenvolver pauta. No meu caso, como assessor de imprensa, eu preciso ter muitas pautas, eu preciso ter números que justifiquem os meus conteúdos para oferecer para a imprensa. Eu não posso oferecer uma notícia conceitual apenas. Aliás, o que transforma o fato em notícia é o número. Então, aqui é uma mina de ouro. Eu poderia trazer o número que eu quisesse para oferecer, para colocar no meu press release e para eu fazer esse trabalho com a imprensa. E o legal é que eu só fui conhecer o Analytics fazendo esse trabalho na Conversion. Porque como funcionava antigamente? Eu dependia sempre do cliente me passar as informações para eu escrever os releases. Então, eu era aquele cara chato que todo dia ficava cobrando o cliente, falando, pô, me manda os dados, eu preciso escrever os releases para divulgar. E eu era aquele mala que ficava todo dia lá, o cara tinha que parar o que ele estava fazendo para me atender, porque também se ele não parasse, não ia ter release e não ia ter notícia. Então, eu era, vamos chamar assim, do mal necessário, eu era visto dessa forma. E o Analytics mudou isso. O Analytics tirou esse rótulo de fornecedor mala que eu era. Quem tem assessor de imprensa que sabe bem o que eu estou falando. E aí eu hoje puxo lá no Analytics, dentro da equipe de assessoria de imprensa, a gente tem uma pessoa que faz essa leitura do Analytics sob o ponto de vista de comunicação, de assessoria de imprensa, para poder fazer essas pautas e oferecer isso para o jornalista. Então, eu costumo dizer que o Analytics realmente mudou minha vida, porque eu não sou mais o chato. Agora, eu sou o cara que propõe pautas criativas. E para o jornalista que vai receber isso, ele vai me considerar como um bom assessor de imprensa, porque eu estou oferecendo um número para ele. Todo jornalista quer número. E está aí o Analytics. E fica aí a sugestão para quem quer desenvolver pautas para fazer link building. Está aqui essa ferramenta incrível, fantástica. Eu tenho um profissional que é treinado, que tem o acesso, obviamente, né? E aí a gente depende da criatividade. A gente pode selecionar categorias de produtos para pegar o desempenho de cada categoria. Eu posso ver qual é a origem, quem são os consumidores, qual é a idade das pessoas que estão comprando aquele determinado produto. Enfim, vai da criatividade do assessor de imprensa em poder levantar essas informações para ser transformada num release. Né? É o mundo aqui. Né? Olha, eu vou trazer aqui, tem um slide que vai trazer um exemplo exatamente de dados que eu tirei do Analytics. Olha só. O trabalho também envolveu meio que um mapeamento dos portais que seriam interessantes eu fazer esse relacionamento com os jornalistas. Dentro da internet, o universo da imprensa são portais que têm um alto page rank. Né, que seja, se eu conseguir um link dentro desses portais, esses portais vão transmitir toda a autoridade
para o site que está recebendo o link. Então, a gente fez um mapeamento de quais são os portais na imprensa que têm esse ranqueamento, e a gente fez um contato direto com uma parte deles, né, para a oferta de conteúdo, né, e para a negociação dos links. E o gozado, dentro da imprensa, eu me deparei com a seguinte questão: os jornais não têm política clara de inserção de links. Nunca ninguém ligou lá, um assessor de imprensa ligando lá, olha, você tem que dar a matéria, mas você também precisava pôr o link. Eles nunca tinham recebido essa solicitação. Então, ao longo do tempo, a gente veio que meio que doutrinando uma parte da imprensa sobre a importância do link, né? Que o link tem que ser algo editorial, que vai complementar aquela informação que está sendo dada. E a gente levantou aí quais são os portais que podem dar link. E aí a gente faz esse relacionamento quase que diário com eles, oferecendo conteúdos, muitos extraídos do Analytics, para passar para esses portais. Mas será que é só a imprensa na internet que vale a pena fazer um trabalho de relacionamento para conseguir link? Sim, a imprensa hoje representa altos PageRanks que vai te dar autoridade. Mas não é só a imprensa, tem uma outra categoria na internet que tem também grande relevância e grande autoridade, que são os sites.gov, sites de prefeitura, sites de governo de estado, secretaria. E por que não fazer um trabalho de relacionamento com esses portais? Aí a gente aproveitou a Copa do Mundo, cerca de um mês antes da Copa do Mundo, a gente fez um levantamento sobre o índice de procura de passagens aéreas para as 12 cidades sedes de jogos da Copa do Mundo. Via Analytics, eu peguei lá, eu não, né, o técnico, porque eu também não sou tão habituado com Analytics. Aí eu pude perceber que as 12 cidades tiveram um aumento da procura por passagens aéreas. Aí ele me entregou as tabelas, a gente desenvolveu os textos, a gente ligou para todas as prefeituras, para as 12, oferecendo esse material, falando assim, olha, tem uma pesquisa que aponta que a sua cidade teve um aumento de X% na procura de passagem aérea de todo o Brasil durante os Jogos da Copa. Te interessa utilizar essa informação, publicar no seu site, e vocês podem soltar isso como um press release de vocês, colocar a declaração do prefeito, do secretário, e eu ofereço isso de forma gratuita e exclusiva. A única coisa que eu peço seria a inserção do link para a fonte da pesquisa. Aí, bom, das 12, 5 aceitaram fazer esse trabalho, né? São Paulo, que é a maior cidade aí da América do Sul, Natal, Manaus, Cuiabá e Curitiba. Aqui é um exemplo, aqui é o print que eu tirei do portal da Prefeitura de Curitiba, que traz a matéria. Aqui são 2 portais que a Prefeitura de São Paulo administra, né, via a SP Tours, a Secretaria de Turismo, também com os nossos dados e os links, obviamente. Aqui tem o Manaus e aqui Natal. Mas o interessante não foi só a obtenção do link, que obviamente isso gerou a performance para o nosso cliente, no caso. O interessante é que essas prefeituras pegaram esse material, fizeram press release, colocaram declaração do prefeito e soltaram isso para os jornalistas lá que cobrem a cidade. Então, além de eu ter essas matérias publicadas nos portais.gov, toda a imprensa regional de todas essas 5 cidades acabaram dando a matéria. Então, a repercussão foi tremenda. E é gozado, porque quando o jornalista, lá na redação, recebe um release de uma empresa, ele fala, ok, é um release de uma empresa, eu vou ver se a notícia interessa. Agora, quando o release é de uma prefeitura ou de um governo do estado, eles veem aquilo como uma informação oficial. E a tendência é dar essa informação. E foi o que realmente aconteceu. Esse trabalho que a gente fez com as prefeituras acabou que o nosso material chegou para a imprensa como algo oficial de governo, né? Então, foi uma repercussão tremenda. E, no fundo, a gente só queria o link, né? Aqui também um outro exemplo de como o Analytics
pode gerar boas reportagens na imprensa. Essa mesma agência de viagens, a gente pegou o Analytics e a gente fez uma simulação. Quais os dias da semana são mais baratos para comprar passagem aérea e quais os mais caros? A gente percebeu que a segunda-feira é a mais cara e o sábado é o mais barato. Aí a gente montou uma tabela, um texto, a gente montou um release, entregou isso para a imprensa, e em 24 horas eu tinha 55 reportagens publicadas, que dá aí uma média de uma matéria a cada 40 minutos, por conta de uma pesquisa que a gente fez, de uma simulação que a gente fez. E é o que eu falo, número, para o jornalista, é que nem ouro. Eles se sentem confortáveis em dar uma matéria que tem número, né, porque justifica aquele assunto que ele está tratando. E a gente conseguiu aí também mais de 50 links dentro de portais de imprensa por conta dessa pesquisa que a gente fez. Outra pesquisa, essa da Conversion, para entender um pouco o mercado de SEO, o mercado de marketing digital, a Conversion decidiu fazer um levantamento, entrevistou mais de 600 pessoas, acho que alguns de vocês até responderam essa pesquisa, para saber, né, quem são as pessoas que trabalham com isso, qual é a faixa de idade, o nível de renda. E o interessante foi que quando o pessoal lá na Conversion decidiu fazer essa pesquisa, eles incluíram a equipe de assessoria de imprensa para fazer esse planejamento. A gente foi convidado para lá, vamos desenvolver o questionário, o que nós vamos perguntar para as pessoas? E aí, a gente lá, pensando assim, bom, sob o ponto de vista da imprensa, que pergunta seria interessante fazer para as pessoas que trabalham com SEO, com marketing digital? Aí, na hora, me ocorreu uma. Falei assim, será que as faculdades preparam esses profissionais para o mercado de trabalho? Eu tinha uma sensação que não. Eu até trabalhei uma época fazendo marketing educacional em algumas faculdades. Então, eu tinha essa sensação que não, mas não adianta eu oferecer sensação para o jornalista. Eu tenho que oferecer número. Então, vamos pôr essa pergunta lá, a gente tabula, vamos ver qual é a resposta. Bom, aí, obviamente, 91% dos entrevistados afirmaram que as faculdades não preparam os profissionais para trabalhar com SEO. Falei, ok, essa é uma notícia bem legal, posso transformar esse dado num release e oferecer para a imprensa. Mas a pesquisa foi tão vasta que eu recebi outros dados interessantes. Por exemplo, o nível de empreendedorismo. É um mercado que traz um nível de empreendedorismo muito grande. Ali, então, 43% afirmam ser proprietários de empresas. Ou seja, tem um nível muito grande de empreendedorismo. E que isso também é uma matéria muito legal. E tinha outros dados bem interessantes também, que renderiam assuntos na imprensa, mas eu fiquei entre esses dois. Eu vou falar das faculdades, que não preparam, ou eu vou falar do nível de empreendedorismo? Aí houve essa dúvida, a gente lá na equipe, a gente discutiu, né, qual seria a melhor estratégia. Bom, a gente definiu, na verdade, usar os dois assuntos. Vamos fazer 2 releases e vamos divulgar os 2 assuntos de forma separada. E o que se demonstrou bastante acertado. A questão dos empreendedores acabou sendo matéria na revista Exame, saiu aqui na Exame Online, que por si só já justificaria o trabalho de imprensa. Falei, ok, uma pesquisa sobre o mercado de SEO foi publicada na revista Exame, que hoje é a principal publicação de negócios do país. Mas a gente também queria algo relacionado às faculdades. Uma pesquisa de mercado acaba de confirmar uma situação que muitos profissionais já perceberam na prática. A distância entre a faculdade e o mundo real é enorme para quem decide seguir carreira fazendo marketing na internet. É gente atenta, antenada, envolvida no poderoso mercado do marketing digital, que impulsiona marcas e produtos na internet. Mas onde esses profissionais, quase sempre muito jovens, se prepararam para isso? Numa pesquisa com 600 entrevistados, 90% disseram que não foi na faculdade.
Falta uma formalização do conhecimento da internet, você transformar em conceitos e transmitir isso para os alunos, também passando a cultura da internet, como é que funciona, qual que é a dinâmica da internet para que a pessoa não tenha que aprender tudo por conta própria. A grande questão é como manter a educação formal, os cursos superiores, relativamente atualizados em relação ao que não para de se modificar, de se reinventar em alta velocidade. É muito diferente de formar, por exemplo, um advogado, diz este diretor de marketing. As leis elas não vão mudar amanhã, elas não vão mudar no dia seguinte. No curso de marketing digital, não. A gente está aqui conversando agora, quando a gente sair, provavelmente já vai ter alguma outra inovação que ninguém nunca viu. Daniel é um exemplo de sucesso nesse mercado. Aos 26 anos, é dono de uma plataforma digital que atende 700 imobiliárias e abriga 300 mil anúncios. Ele diz que a Faculdade de Engenharia da Computação lhe deu uma base importante, mas poderia ter dado mais. Se a faculdade trouxesse mais profissionais que estão atuantes no mercado para interagir com os alunos, trazer as experiências que eles vivem diariamente para dentro da sala de aula, com certeza nós teríamos profissionais mais qualificados quando eles saíssem da faculdade. Oi. No caso das pesquisas que você usou, Analytics, você acabou passando para a imprensa um dado de uma empresa só, no caso, por exemplo, das passagens aéreas. Como é que é? Me explica um pouquinho mais, principalmente no que diz ao que pode parecer o mercado para o que uma realidade de uma empresa só, esse conflito de como que os dados de uma empresa podem espelhar alguma coisa do mercado em geral. Por favor. Realmente é de uma empresa só, mas quando se trata de passagens aéreas, de todas as companhias que oferecem, eu consigo ter um retrato do mercado, embora seja de uma empresa, nós estamos falando de viagens para o Brasil inteiro, de várias companhias aéreas oferecendo aquelas passagens. Então, isso é um retrato do mercado, é uma amostragem, e isso é perfeitamente entendido na imprensa. A imprensa aceita isso como um retrato do mercado e vai acabar dando a reportagem mesmo assim. Qual a técnica ou abordagem que você usa para conseguir os links na mídia? Que a maioria dos jornalistas não gostam de ceder o link, né? Não é verdade. Tem muito jornalista que já está acostumado, né? A gente que já falou com N jornalistas de vários veículos, inclusive os grandes portais de notícias, como a Folha, o Estadão, a Exame, eles já entendem um pouco a importância do link. Existe uma política de inserção de link nesses grandes portais, desde que o link seja algo que eles consideram editorial, que não seja algo comercial. Então, eu uso Analytics para fazer as pesquisas e eu ofereço a reportagem citando a fonte da pesquisa. E a fonte da pesquisa, eu peço o link para a fonte da pesquisa. O jornalista entende isso. Ok, é a fonte de uma pesquisa, então é um link editorial. Eu fiquei sabendo, é uma das coisas novas que eu fiquei sabendo, que existem serviços e que existe essa profissão sua, que é o Link Builder. Porque, pelo que eu sei das diretrizes do Google, é um black hat você comprar links. Na medida que você contrata um Link Builder, que é o seu caso, a sua função, você não está incorrendo em black hat? Se não está, por que não está, na medida em que tem a função monetária aí no seu trabalho? É um trabalho de assessoria de imprensa digital. Hoje, eu expliquei aqui, o assessor de imprensa oferece o conteúdo junto com o link da fonte da pesquisa. Isso passa por um crivo editorial. Nós estamos falando em relacionamento com os portais de notícia, a imprensa. Então, lá tem um editor, tem um repórter, o editor, o diretor de reportagem. Eles recebem esse material, eles avaliam esse material. Muitas vezes, eles reescrevem, eles entrevistam, as pessoas vão entrevistar as fontes para essas matérias e fazem uma produção deles. Na verdade, o trabalho de assessor de imprensa é despertar esse interesse por determinado assunto
dentro da imprensa, e aí eles tocam essa matéria produzida por eles mesmos. Então, ou seja, para o Google, essa profissão nova, né, uma profissão nova, o link builder, o jornalista que se transforma em link builder também, não é uma profissão que eles consideram com maus olhos ou como black hat? Não, é um trabalho de assessoria de imprensa, uma profissão já estabelecida há décadas no Brasil e no mundo. Ok, obrigada. Isso aí, gente. Obrigado aí. Boa tarde a todos.